Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional. A sensação térmica é de que ele já teria chegado, mas ainda não chegou o verão aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre ele nessa parceria entre a MEC AM e o Observatório Nacional. E como funciona essa história de as noites mais curtas, os dias mais longos. Qual é o dia mais longo, né? Qual é o dia em que temos um maior período de sol e um menor período de escuridão? Tudo isso nós vamos tratar agora com Josina Nascimento, física e pesquisadora do Observatório Nacional. Josina, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de fazer a divulgação. Isso, vem chegando o verão, como diz aquela música interpretada pela Marina. E oficialmente ele chega na madrugada agora do dia 22, não é isso? Exato, dia 22 de dezembro, às 2h48 horário de Brasília, não só no Rio de Janeiro, né, como no hemisfério sul inteiro, só que aí a cada local vai mudar o horário, por causa do fuso horário. Exatamente. Mas é hemisfério sul. Esse é o solstício, né? Que no hemisfério sul é solstício de verão e ao mesmo tempo estará entrando o inverno no hemisfério norte. Tem muita gente que faz uma pequena confusão, então vamos desfazê-la. Muita gente acha que o dia mais longo do ano acontece na metade do verão, quer dizer, quando o verão já está na metade. Não é assim, né? Na verdade, não é na metade do verão que acontece o dia mais longo do ano, não é? Não é. Na verdade, o que vai acontecendo é exatamente isso. O solstício, ele marca o maior tempo do sol acima do horizonte e a menor noite. Depois, esse tempo ele vai diminuindo, o sol vai se pondo um pouquinho mais cedo, vai nascendo um pouquinho mais tarde, e até que lá no equinócio, que é o outono, né, de março, é que acontece o mesmo dia, o mesmo tamanho do dia, o mesmo tamanho da noite. Depois vai diminuindo o dia, aumentando a noite, até que na data do início do inverno é a noite mais longa. A noite mais longa, que é ali lá pelo dia 20 e poucos de junho. Agora, vamos falar então, na verdade, o que temos é o seguinte: o dia mais longo do ano, aqui no hemisfério sul, né, o dia mais longo é justamente o dia 22, quando começa o verão. Se você estiver no Equador, isso não tem diferença nenhuma. Todos os dias e todas as noites têm o mesmo tamanho. Mas quanto mais você vai se afastando do Equador em latitude, essa diferença é maior. Tanto que nos polos você acaba tendo dia durante vários meses, né, e noite durante vários meses. Então essa diferença ela é maior quanto mais você se afasta do Equador. E aí, nessa nossa verdadeira aula de ciência que damos aqui nessa parceria entre o Observatório Nacional e a Rádio MEC AM, a gente pode falar um pouquinho também sobre a experiência de alguém que morou um tempo, vamos supor, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e depois foi morar em Recife, Pernambuco. Né? A diferença é enorme, porque no período do verão, para quem morou em Porto Alegre, já está mais longe da linha do Equador, dá para notar claramente que o dia avança até quase, antigamente era quando não tinha horário de verão, até 8 da noite, mas com horário de verão, até 9 da noite ainda tem sol, no auge do verão. E no inverno, não, 5 da tarde já começa a escurecer. Já essa mesma pessoa morando no Recife, que já é um pouquinho mais perto da linha do Equador, quase não nota essa diferença, não é isso? Exatamente, ele não nota essa diferença e, inclusive, à noite ele também observa que a inclinação das constelações também é bem diferente. Que o Sol faz um caminho diferente no céu, porque no Equador o Sol sempre faz o mesmo caminho, e à medida que você vai se afastando do Equador em latitude, ele vai fazendo um caminho mais inclinado. Quando é no inverno, ele faz um caminho bem baixo, bem inclinado, por isso que o dia é tão curto. No verão ele faz um caminho bem longo e passa lá no alto do céu, né, no zênite, ele passa bem lá no zênite. Então isso como o Brasil é muito grande, né, ele avança várias latitudes, dentro do próprio país a gente vê muita diferença astronômica, né, no que se refere a isso. É bem interessante isso que você falou, da diferença de local onde você pode morar dentro do mesmo país. Dentro do mesmo país e já perceber essas mudanças. Agora, outra característica curiosa das estações do ano é
essa mudança de a estação em que as folhas caem, outono, estação em que fica tudo mais frio, inverno, estação das flores, primavera. Isso também, essas características também ficam muito mais claras para quem está tanto no polo, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, mais distante da linha do Equador, né? Então, por exemplo, quando eu dei aula na Alemanha em 2005, era outubro, outono lá. E realmente você passeava na calçada e era um monte de folhas. Essa visão que a gente tem bem do hemisfério norte. Né? Então, explica para o nosso ouvinte por que nós do Rio de Janeiro sentimos, mas não sentimos tão fortemente essa coisa que a gente lê em muitos livros de história, de contos, livros de ficção, das diferenças de características das estações do ano. Isso é uma coisa muito interessante e a gente está trabalhando bastante com a educação agora e está fazendo com que os livros e os conhecimentos todos, eles sejam mais referentes à nossa realidade. Por exemplo, nós comemoramos o Natal de forma muito europeia ainda, né? Então, muita área do conhecimento, ela traz o que está acontecendo na Europa e não o que está acontecendo no Brasil. Né? Nós estamos na primavera ainda, né? E estamos vendo uma primavera bem florida. E isso nem sempre acontece, porque nós tivemos, pelo menos aqui nessas latitudes, também mais para o sul, tivemos bastante chuva, graças a Deus, bastante chuva, então a gente está tendo uma primavera bem florida. Mas essa sensação da estação ligada à folha no chão, ela está ligada também ao clima da região, que difere muito, não só em latitude, como em outras questões, né? A climatologia, ela não tem só a astronomia como referência, tem o solo, tem se é montanha, se é planície, se é planalto, então isso também difere bastante. Então nem sempre nós temos aqui um outono, né? Nós não vamos ter aquele outono com as folhas caindo, mas a primavera, felizmente, se tiver chuva, nos locais onde tem chuva, tem bem florido, nos locais onde tem seca, você não tem flor nenhuma, você tem as árvores secas, não é primavera, infelizmente, né? Então, nós estamos trabalhando cada vez mais próximos da educação e colocando os livros, os conhecimentos mais próximos da nossa realidade brasileira, que também atinge muitas latitudes e muitas longitudes, também é muito diferenciada, mas para que o conhecimento e o ensinamento tenha essa diferenciação. Uhum. Bom, vamos aproveitar para falar então também sobre as pequenas variáveis, ou seja, eu me lembro que eu ainda morava em São Paulo em 2012 e tivemos 2 semanas de setembro em São Paulo, hein? Efervescentes, que é um negócio assim impressionante. Agora mesmo nós vivemos nesses últimos dias no Rio, uma sensação térmica, e vamos continuar vivendo, típica de verão em plena primavera. Essas variações, essas aparições dos chamados veranicos e outras variações, pequenos invernos dentro da primavera, elas sempre existiram? Ou, na verdade, estamos diante de fenômenos ligados ao aquecimento global, que esses fenômenos estão provocando, digamos assim, um certo distúrbio na lógica das estações do ano? Isso daí, realmente, que você falou, está bastante ligado a mudanças climáticas, né? Que é uma área magnífica, de um estudo fantástico e que está sendo cada vez mais abrangente e as pessoas, e as empresas e os países. Está acontecendo agora um evento, né, de conscientização de que a gente vai ficar sem ter lugar para viver se nós continuarmos agindo dessa forma, né? E eu não digo tanto um por um, mas as grandes empresas, né, as coisas gigantes. Então, essas pequenas diferenças que você está apontando, ela está muito ligada a essas mudanças climáticas. Mas ela também tem situações que aconteceram, porque isso daí está ligado à entrada de frentes frias, a pequenas alterações que podem acontecer com coisa de clima mesmo, né? De vento, de pressão atmosférica que facilita a entrada de frente fria ou não. Então essas pequenas variações elas acontecem. E o fato da entrada do verão, que é bem importante falar, que tem a ver com a inclinação da órbita da Terra, quer dizer, o verão, o dia, né, do verão é um instante que entra o verão, é um instante, mas essa inclinação ela já vai ficando, os raios solares eles já vão batendo mais diretamente no hemisfério sul quando vai chegando o verão. Então a gente está bem próximo do verão
Então é de se esperar que o tempo esquente mesmo, porque os raios do Sol eles já estão batendo quase que diretamente no hemisfério sul, então isso daí já é de se esperar. O que foi engraçado foi ter há poucos dias atrás bastante chuva, fininha e tal, e as pessoas até usando casaco aqui no Rio de Janeiro. Isso é que são coisas um pouco diferentes, né, que a gente não espera. Mas aí a facilitação de entrada de frente fria e nem está muito ligada à mudança climática, não. Isso sempre aconteceu. Frente fria sempre aconteceu. Agora, como você mesma disse, existem sim algumas situações destas de mudanças abruptas de tempo que têm relação com o aquecimento global e merecem uma atenção especial do mundo científico. Josina, Josina, eu queria aqui te agradecer muito e dizer que, olha, sem desmerecer nenhum dos seus colegas, que são todos excelentes colegas do Observatório Nacional, mas eu estava aqui comentando fora do ar com Simone, nossa produtora, e com Lucas Alexandre, nosso sonoplasta, você conseguiu dar um show aqui porque você consegue falar de algo que é científico de uma maneira simples, mas muito simples para todo público entender. Então, temos um tempinho ainda para dar mais uma explicaçãozinha ou não? Claro, claro que sim. É porque tem uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, que é por que está escrito nos livros que o verão começa dia 21 e às vezes começa dia 22, como por exemplo nesse ano está começando dia 22. Isso é uma tem a ver com o fuso horário, né? Tem a ver com o fuso horário e também, né, com a relação de fuso horário de cada país, não é isso? Não. Então é uma outra coisa. Lembra do ano bissexto, né? O ano bissexto é um dia a mais que nós acrescentamos para acertar o caminho do Sol, né? Na verdade não é o caminho do Sol, a órbita da Terra com o ano civil. Né? A cada ano a órbita da Terra, o Sol, na verdade, a translação da Terra é 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Então, se nós não fizéssemos o ajuste do ano bissexto, tudo ia se defasar bastante. Então, esse ajuste do ano bissexto é feito a cada ano bissexto, se acrescenta um dia por causa dessas 6 horas, né? 6 vezes 4 é 24, se acrescenta um dia. Então, isso aparece no início das estações. Se você olhar em 2012, por exemplo, que foi ano bissexto, foi dia 21 às 8 horas. Em 2013, foi dia 21 às 14, tá vendo? Já somou 6 horas. Em 2014, dia 21 às 20 horas, tá vendo? De 14 para 20 somou 6. E agora, somando mais 6 de 20 horas, somando mais 6, dá quase, né, perto de 2 horas da manhã. Claro, eu estava falando desses horários sem horário de verão, tá? 4 horas a mais num dia, com mais 2 horas do outro, 2 horas e pouco, tá certo. 6 horas. Então, agora já no ano que vem, já volta a ser dia 21, perto das 8 da manhã. Entendeu? Então, essa diferença de dia é por causa do acerto da translação da Terra dentro do ano civil. Perfeito, está claríssimo, Josina. Muito obrigado. Um 2016 vitorioso para você e para toda a equipe do Observatório Nacional, tá bom? A todos nós e obrigada pela oportunidade. Nós conversamos ao vivo com Josina Nascimento, super didática e o didático aí no caso de uma maneira muito fácil, né, de entender e muito próxima de todos os segmentos de ouvintes da MEC-AM. Ela deu aqui uma aula sobre estações do ano, como funcionam, por que o dia 22 será o dia mais longo do ano e a noite mais curta. Ela é física e pesquisadora do Observatório Nacional, nesta parceria entre o Observatório e a nossa MEC-AM. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.